Olá, sejam bem-vindos. Hoje iniciamos o nosso webinar, cujo intuito é mostrar a vocês como economizar R$1 milhão na sua obra. Eu sou Nivaldo, da EIM Instalações Industriais. A nossa empresa atua na área industrial desde 1956. Já executamos mais de 500 obras. Então nós temos uma experiência muito vasta nessa área industrial e já aprendemos muito com uma série de erros. Esse webinar nasceu de uma oferta que normalmente é feita a nossos clientes, de analisar o seu orçamento, o projeto dele, antes de ser levado às demais empresas, para que a gente possa descobrir erros e falhas e assim ele possa economizar até R$1 milhão. E agora resolvemos disseminar isso com os demais interessados. E você é um deles. Uma coisa interessante, qual é a etimologia da palavra planejamento? Do latim quer dizer planos, que quer dizer achatado, sem relevo. Isso é interessante porque a gente não se dá conta que, na verdade, é uma etapa onde você vai eliminar os morros. A importância que é você eliminar essas coisas não vistas, essas coisas ocultas, escondidas, que na hora da execução de uma obra começam a aparecer e aí ninguém é dono de nada. Você vê um monte de gente se escapando, se excluindo da responsabilidade. E hoje vamos ter aqui a visita e o conhecimento de Adalberto Júnior, que é diretor operacional nosso e que já tem mais de 25 anos de empresa, atuando tanto na área de orçamento como acompanhamento de obras e gestão de obras. Então, Adalberto, é com você. Eu queria que você falasse um pouco, dentro da sua experiência de obra, de orçamentos, como é que o planejamento pode ser e pode impactar e reduzir custos em uma obra. O planejamento para qualquer empreendimento, ele tem que ser bem mentalizado pelo começo. Então, assim, a partir do momento que você define fazer sua fábrica, fazer seu empreendimento, você tem que saber escolher as peças-chave. Essas peças-chave são as pessoas que vão ficar à frente da sua obra. É quem vai coordenar a sua obra, quem você vai escolher para fazer os seus projetos. Tem que ser empresas e equipes capacitadas, que tenha know-how naquilo que está sendo proposto. O planejamento é o momento que você vai escolher o que e quem vai fazer. Então, as escolhas das empresas é o passo principal e inicial para um bom início de planejamento. É engraçado isso porque uma das coisas que a gente enfrenta muito nas obras, né, é o descasamento de etapas, né? A gente sabe que tem etapas que você tem que olhar bem antes, como é o caso da estrutura metálica, onde a gente sabe que ela tem que entrar antes da construção, da instalação. Fala um pouco sobre essa ideia aí, essa implicação que tem o conhecimento da obra como um todo e a importância de ter alguém que conheça isso, né, para gerenciar esses vários fornecedores, você bem disse aí, os conhecedores de todas as áreas, né? Isso. Além de você escolher as empresas, você também tem que saber em que momento você está. Você tem que saber que para cada região do Brasil, você tem que ir um momento certo de começar uma fundação, dar o ok, contar o mês inicial de uma obra. Por quê? Porque tem locais que a chuva atrapalha a sua obra. Então você tem que, até isso, você tem que levar em conta no seu planejamento. E se você não tiver contratado gente que conhece a região, que conhece o que está fazendo, você vai ter problemas e prejuízos. É isso que você fala, é interessante, porque a gente tem aqui no Ceará um escritório de arquitetura que iniciou um pouco a gente aqui nas obras em Sobral, que é o Herbert Rocha, e ele é um arquiteto especializado em obras do Nordeste, né? Porque são obras se você vai ter uma fábrica, no Sul é um tipo de fábrica, mas no Nordeste é outro tipo de fábrica. Então são coisas assim inerentes ao local que as pessoas às vezes não se apercebem, né? E contratam essas equipes, por exemplo, no Sul e Sudeste para realizar uma obra aqui no Nordeste, sem ter esse link entre uma área e outra, né? Exatamente. Nós já, nesses 30 anos, nós já pegamos aqui para analisar alguns projetos vindo de outros estados, para obras sendo feitas aqui no Ceará. E nós nos demos conta com várias situações complicadas, entre elas, posição de sol, posição de janelas, investidas em relação ao ponto certo, onde nós aqui precisamos da ventilação, estruturas com forro
que devido à região aqui, ao contrário do sul, não precisariam ser fechadas e os projetos vinham com essa estrutura fechada. Então isso tudo é uma análise regional, que se você não tiver, volto a reforçar, a equipe correta para fazer seu projeto, você vai começar com o planejamento errado. Outra coisa interessante é que nos locais mais evoluídos, né, normalmente essa etapa é a etapa mais longa. É a etapa que normalmente leva 1 ano a 2 anos. É muito mais barato você modificar coisas, né, no lápis e borracha do que na hora que está executando a obra. Fala um pouco sobre essa coisa de como é aqui no Brasil, como é a nossa realidade com relação a isso. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente, quando você não faz o planejamento, você se encontra muito na hora da execução. De você não fazer o planejamento, não definir. A gente pode dar um exemplo clássico disso, é quando você vai fazer, por exemplo, uma casa de bombas, uma subestação, e você não verifica os espaços dos equipamentos que você vai colocar lá dentro em relação ao que você tem com arquitetura. E você encontra na hora que você vai colocar o equipamento para dentro da casa, a porta não dá acesso. Isso é um erro grosseiro, mas que infelizmente acontece por quê? Por falta de planejamento. Engraçado. Esses erros aí a gente vai ver um pouco mais nos outros episódios, mas é muito esquisito isso, você reparar quando chega um equipamento, que o equipamento não cabe no local. Que a equipe que fez não se deu conta de que era necessário ver as dimensões. E você depois, no meio da obra, tem que executar algo que não estava estimado e que sai muitas vezes o dobro. E assim, eu quero aqui aproveitar esse momento matando a cobra e mostrando o pau, do episódio 1, vai ser um fato muito simples, que já foi dito aqui pelo Júnior, a data ideal de início de obra. Coisa básica, né? No caso específico, eu vou dar aqui de uma obra que nós executamos há uns 4 anos atrás, que a obra ela atrasou muito as negociações das empresas, contratação das empresas, e ela era para ter iniciado em julho, que é a época melhor para se começar uma obra no Nordeste, aqui, porque chove muito a partir de janeiro. E infelizmente a obra só começou em dezembro. E a obra foi orçada para ter, eu acredito, 4 meses. E resultado, a obra não acabou nos 4 meses porque choveram nos 4 meses. A obra acabou em 8 meses. Então o nosso cliente, infelizmente, teve que arcar com custo adicional de mais de R$500 mil. Então, nós começamos hoje o nosso Matando a Cobra e Mostrando o Pau com um valor absurdo de R$500 mil por um só dos erros básicos no start de uma obra industrial. Esse é um dos exemplos que a gente vai dar aqui ao longo de todos esses episódios. E aqui a gente quer agradecer o Adalberto, porque é uma pessoa super experiente, alguém que está com a gente há muitos anos, e é o grande responsável pelo sucesso da nossa empresa nesses 29 anos que ele tem de EIM. Eu agradeço a participação, o convite pela participação, e é um prazer estar falando aqui sobre planejamento e de várias obras que a gente já viu durante esses 30 anos. Infelizmente, nós temos que acabar. Assunto tem para ficarmos aqui muitas horas, mas vamos aos poucos e quem sabe nos novos webinars a gente possa aprofundar mais sobre esses assuntos, caso vocês se interessem. Obrigado e até a próxima.